Olha só, e agora o Fantástico traz novos vídeos e depoimentos do caso Orelha, que vem mobilizando a opinião pública. É isso, essa semana a polícia encerrou o inquérito que apurou a violência e a crueldade contra o cachorro. A investigação descartou a participação de 3 dos 4 adolescentes suspeitos. Para as autoridades, um rapaz de 15 anos foi o único que espancou e matou o Orelha. Mas o Ministério Público de Santa Catarina viu inconsistências na versão da polícia. O Fantástico agora repassa toda a cronologia desse caso e mostra os pontos que ainda levantam dúvidas. E num relato inédito, você vai ver como uma moradora da região admitiu ter espalhado a primeira notícia falsa sobre a morte do cachorro. Um ataque brutal que comoveu e revoltou o país. A vítima, um cãozinho comunitário de 10 anos, muito querido pelos moradores da Praia Brava, em Florianópolis. Os suspeitos, 4 adolescentes. Esta semana, um deles foi apontado como o responsável pela violência. A Polícia Civil de Santa Catarina informou que analisou cerca de 1.000 horas de filmagens de câmeras de segurança, ouviu 24 testemunhas e concluiu que um rapaz de 15 anos espancou Orelha. O cachorro morreu em consequência dos ferimentos. O relatório da investigação foi entregue ao Ministério Público. A polícia pediu a internação do menor. O que levou a polícia a desqualificar esses outros 3 suspeitos? Exatamente pela localização de onde a gente imagina que foi a agressão. 2 sequer estavam ali. O terceiro também, então por isso que esses 3, a princípio, no caso do cão Orelha, foram descartados. Segundo a polícia, o ataque ao cachorro Orelha aconteceu aqui nesta área da Praia Brava no dia 4 de janeiro. E foi num período específico de tempo, entre as 5h25 e as 5h58 da manhã. A polícia chegou a esta conclusão cruzando os horários em que o adolescente e o cachorro estariam na praia ao mesmo tempo. Os investigadores usaram um software localizador de celular e imagens de câmeras de monitoramento para determinar que o menor saiu do condomínio onde estava em direção à praia às 5h25 da manhã. Ele tinha a companhia de outros adolescentes. Às 5h58, ele volta, desta vez ao lado de uma jovem. Esta imagem das 5h18 da manhã mostra o cachorro Orelha saindo de sua casinha. De acordo com a polícia, ele seguiu para a praia. Não há imagens do cachorro na praia, mas os investigadores acreditam que Orelha caminhou por cerca de 600 metros até chegar à área onde estava o adolescente. Às 6h32 da manhã, Orelha aparece neste vídeo caminhando. Segundo a polícia, ele estaria voltando da praia, já ferido. A última imagem que os investigadores têm do cãozinho é esta, das 7h05 da manhã do dia 4 de janeiro. E a imagem mostra que ele está machucado? Sim, no nosso entender, sim. A gente que elaborou, que analisou as imagens, aponta que ali naquele momento ele já está machucado. O advogado do adolescente discorda. A polícia diz que o fato ocorreu entre 5h30 e 6 da manhã. O cachorro é visto às 7 horas caminhando normalmente. Se ele foi ferido, foi depois desse período. Em nota, a polícia disse que não houve a elaboração de um laudo pericial específico para determinar o exato momento das agressões. O Fantástico teve acesso ao depoimento de uma moradora que no dia seguinte, 5 de janeiro, viu Orelha gravemente ferido. Um olho ele não tinha. Eu não sei o que aconteceu, se ele perdeu o olho no espancamento, o que aconteceu. Ele tinha 3 cortes enormes que aparecia o osso, o crânio. Ele tinha todo o lado, que eu acho que era o lado esquerdo, todo desfacelado. O osso, os dentes tudo quebrado, assim, tudo pendurado, todo destruído. Os moradores só perceberam a gravidade dos ferimentos no dia seguinte. Orelha foi encontrado aqui nessa rua, debaixo de um carro, a cerca de 200 metros do local onde teria sido agredido. Ele foi levado já agonizando para um veterinário e morreu
pouco depois, enquanto recebia atendimento. Uma agressão. Uma agressão. Você descarta um acidente? Descarta o acidente. O relatório de atendimento do veterinário e o depoimento dele à polícia serviram de base para um laudo pericial indireto que concluiu que o cachorro foi morto em função de um golpe na cabeça por um instrumento contundente. A investigação não pediu a perícia do corpo do Orelha. Não há possibilidade da exumação? Isso não ajudaria a reforçar a causa da morte do Orelha? Não houve necessidade em termos de interesse investigativo, mas eu não descarto essa possibilidade, porque também depende da análise de outros órgãos, a exemplo do Ministério Público e do Judiciário, que agora vão analisar os materiais colhidos pela Polícia Civil. É possível dizer que a polícia não tem imagens em vídeo e fotos ou testemunhas oculares do momento em que aconteceu a agressão contra o cachorro Orelha? Sim, é possível dizer. Não há nenhuma testemunha presencial das agressões e não há nenhum vídeo das agressões. Esta semana, no vídeo em que a polícia divulgou o resultado da investigação, uma imagem usada fora de contexto acabou expondo uma adolescente. Ela aparece ao lado do menor apontado como o agressor, como se estivessem seguindo para a praia às 5h25 da manhã, no período em que a polícia acredita que o ataque tenha acontecido. A polícia reconheceu que, na verdade, o vídeo é de cerca de 1 hora depois e disse que usou a imagem com caráter meramente ilustrativo. Desde então, a jovem sofre ameaças na internet, segundo o advogado da família. Estão acusando dela ter presenciado esse ato brutal com o animal e ela não presenciou. Estão dizendo que ela tem 19 anos e, na verdade, ela tem somente 16. Estas imagens mostram que o jovem apontado como agressor da Orelha estava com outros adolescentes quando foi para a praia. A jovem voltou com ele às 5h58 e disse que quando encontrou o rapaz na praia, ele não estava sozinho. O Fantástico teve acesso ao depoimento da adolescente. Quando você encontrou ele aqui na beira, ele estava com quem? Ele estava com 3 meninos. Em algum momento que você andou na praia ali, você viu algum cachorro, alguma coisa assim? A polícia disse que os jovens vistos com o menor na praia não estavam entre os investigados. De acordo com as imagens e o depoimento dessa jovem, o adolescente foi visto acompanhado no começo e no fim do período em que a polícia acredita que o Orelha sofreu a violência. Em nota, a polícia informou que há testemunhos que relatam que o adolescente permanecia sozinho em determinados períodos. E disse ainda que a investigação não se fundamenta em registros isolados, mas na análise do conjunto probatório reunido ao longo do inquérito policial. Para a defesa do menor, os indícios reunidos pela polícia são frágeis. Tem muita ponta solta ainda, tem muita coisa a ser apurada, a praia estava lotada, diversas testemunhas, outros elementos também, imagem, cadê a imagem do cachorro sendo morto, cadê a imagem do adolescente, um só, então, matando esse cachorro, esperamos ainda que a verdade venha à tona. A polícia alega que o adolescente caiu em contradição durante o depoimento, quando inicialmente disse ter ficado na piscina do condomínio com uma amiga na manhã do ataque ao cachorro. Tem a questão dele não ter nos contado que ele tinha ido para a praia nesse horário que supostamente o animal foi agredido. Para a polícia, outro indício tem relação com a abordagem ao rapaz quando ele voltou de uma viagem aos Estados Unidos 25 dias depois da violência contra o cão Orelha. A polícia diz que no aeroporto, parentes tentaram esconder um boné e um moletom que o adolescente teria usado no dia do ataque. Falamos com a mãe do jovem. Ela contestou a versão da polícia. Em momento algum, eu me neguei, eu escondi, até porque eu levei o boné, ele estava com o moletom em viagem, então assim não tinha o que esconder e tampouco a gente sabia de que provas eles estavam procurando. A pedido da polícia, a justiça determinou que a família entregue o passaporte do adolescente. Justiça!
O Ministério Público de Santa Catarina não tem prazo para se manifestar sobre o relatório que recebeu da Polícia Civil, mas já adiantou que vai pedir nos próximos dias diligências complementares para aprofundar as investigações. Foram observadas algumas inconsistências e algumas lacunas que precisam ser supridas. Pode se apresentar necessária, inclusive, a exumação do corpo do cão-orelha. E a partir daí tenhamos uma conclusão mais satisfatória a respeito do ocorrido. A polícia também investigou a intimidação de pais de adolescentes ao porteiro de um condomínio na Praia Brava. O porteiro vinha reclamando do comportamento de jovens na região. Essa discussão ocorreu porque o porteiro estaria identificando adolescentes que estariam envolvidos em diversas situações ali na região da Praia Brava, inclusive atos infracionais, né? Nas redes sociais circulou a informação de que o porteiro tinha gravado um vídeo que mostrava um grupo de adolescentes espancando o cachorro-orelha e que essa foi a causa da discussão. A polícia apurou que esse vídeo nunca existiu. Em algum momento o porteiro disse que viu esses garotos agredindo o Orelha, por exemplo? Não. O pai e o tio do jovem responsabilizado pela agressão ao Orelha estavam entre os envolvidos no desentendimento. Eles e o pai de um outro adolescente foram indiciados pela polícia. Como há uma abordagem de cunho intimidatório, nós entendemos aí que restou caracterizado o crime de coação no curso do processo. A polícia afirma que a confusão não tinha relação com o caso do cão-orelha. O Fantástico teve acesso ao depoimento à polícia de uma moradora que admitiu ter feito a primeira postagem mencionando o suposto vídeo do espancamento do Orelha. Registro que nunca existiu, de acordo com a investigação. Ela afirmou que um porteiro havia filmado adolescentes batendo no Orelha e que depois teria sido coagido por parentes desses jovens. Ela fez a postagem baseada apenas num comentário de uma conhecida numa rede social. Partiu de mim o post que contou, só que eu não imaginei que fosse repercutir tanto. Aí quando eu comecei a perceber que o post tinha viralizado, começaram a falar em represários às crianças e eu não acho certo isso. A polícia perguntou à moradora se, em algum momento, ela teria visto o suposto vídeo feito pelo porteiro. Essa menina também colocou no grupo que ele teria filmado os garotos indo atrás dos cachorros. Em seguida, o pai de um dos menores foi até ele e ameaçou ele tirasse a postagem do grupo. Então, eu acho que essa parte aí eu pequei, porque eu não deveria ter acreditado nela. No início de janeiro, quando Orelha foi atacado, um incidente com outro cachorro, também na Praia Brava, virou caso de polícia. 4 adolescentes teriam tentado afogar um cão caramelo. A polícia identificou os jovens. Nenhum deles estava relacionado ao caso do Orelha. Os investigadores concluíram que os menores cometeram maus-tratos, mas descartaram tentativa de afogamento. Não houve afogamento, igual, né, se divulgou muito. Em nenhum momento o caramelo foi afogado. Jogam ele na água, ele sai e vai embora. Pouco mais de um mês depois da morte de Orelha, o mascote da Praia Brava, os moradores vivem uma mistura de saudade e desejo de justiça. Ele fazia parte do cotidiano de toda a praia, né? É um pedacinho da Brava que não tá mais presente, né? Dessa forma que a gente sente. O Orelha era gente fina? O Orelha era absoluto, né? A gente fica com saudade e fica ferido, certo? É uma saudade ruim. Existe saudade boa, existe saudade ruim. Essa é acompanhada, assim, de dor, de perda, de não temos mais, certo? Esse tipo de sentimento. O senhor espera o que nesse caso? Eu espero que descubram exatamente o que aconteceu. Espero que seja feita a justiça e que não seja o próprio cachorro seja culpado do que aconteceu com ele.